Fala, gente, eu sou Paulo Coutinho e nessa aula eu vou te ensinar a criar, usando o Xcode, um projeto para rodar no iPhone. Junto com isso, esse projeto vai servir de base para futuros vídeos. Eu vou te ensinar também a como você entender melhor o Xcode, como você se organizar, boas práticas de desenvolvimento e outros detalhezinhos. Então, a primeira coisa, preparei aqui um enredo para a gente, é criar a estrutura de pastas. Então, você que é desenvolvedor, você precisa aprender a se organizar. Então, a primeira coisa é entra na pasta do seu usuário. Tio barra Command Shift G, se você quiser saber o atalho. Entrei na pasta do meu usuário. Primeira coisa é criar a pasta Developer. Então, eu já tenho aqui, mas para quem não tem, botãozinho direito, ou dois toques aqui no Mac, New Folder, cria lá pasta Developer. Você vai aprender a organizar suas pastas. Seja organizado, tá? Esse é um princípio que você, desenvolvedor ou desenvolvedora, precisa adquirir. Developer. Entrando em Developer, você vai criar a pasta Workspaces, igual eu tenho aqui. E dentro de Workspace, você vai ter um Workspace para cada plataforma para onde você vai desenvolver. Então, eu criei aqui, por exemplo, a pasta iOS, que é todos os meus projetos do iOS aqui dentro. Minha pastinha é chamada Flutter. Então, os meus projetos do Flutter estão ali dentro. Então, se organize assim, tá? Primeiro ponto é esse. Então, como eu vou criar um projeto para o iOS, eu vou colocar dentro de iOS o meu projeto, tá bom? Então, primeiro ponto é isso. Se organizar, criar essa estrutura de pastas. A segunda coisa é, vamos criar um novo projeto. Se a gente vai usar o Xcode, vamos ver se o Xcode ele está instalado, tá? Então vamos abrir aqui, ó. Deixa eu botar aqui no navegador. Clica aqui nessa lupinha, tá vendo aqui no cantinho? Ó? Clica na lupinha e você vai digitar App Store. Ou se você quiser o atalho, eu gosto muito de usar atalho, Command espaço App Store. Eita! Dá Enter, ele vai abrir a loja da Apple. Você vai aqui em cima em pesquisar, digita Xcode, dá Enter. Ele vai listar tudo que tem o nome Xcode na loja. Você clica no Xcode e aqui vai aparecer uma nuvenzinha. No meu caso aqui já está instalado. Mas aqui no lugar de Open vai aparecer uma nuvenzinha, como esse outro aqui, ó, por exemplo. Deixa eu botar aqui um outro programa para você ver. Esse aqui também já está instalado. Deixa eu ver um outro aqui. Não está com Xcode mesmo? Vou pegar alguma coisa relacionada aqui a Xcode. Cleaner for Xcode. Não sei quem fez esse programa aqui. Mas vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, Get. Tá? Então você clicou aqui, ele vai começar a instalar. Ó. Install. Vai pedir a sua senha, você põe a senha ou põe a digital. Vai lá rodar, pum. Só clicar em Open, tá? Então vou voltar aqui para o Xcode. Vamos criar um novo projeto. Clica em Open. Ah, Paula, mas eu já tenho o Xcode instalado. Eu preciso entrar nele pela loja? Não. Vou fechar aqui, ó, o Xcode, vou fechar a loja. Vou apertar na lupinha de novo e vou digitar Xcode. Tudo que você instala no Mac fica na pastinha, deixa eu entrar aqui no Finder, Applications, tá? Se você entrar aqui em Applications, deixa eu aumentar aqui, lá no finalzinho vai ter o Xcode. Você pode vir aqui e abrir o Xcode também por aqui. Então tem várias formas de você chegar no mesmo programa. Conforme você vai adquirindo experiência e hábito, é bom você pegar os atalhos, tá? Que facilita a sua vida, porque você ficar clicando, vai para lá, vem para cá, dá muito trabalho. Então você aperta Command espaço, Xcode, dá Enter. Pronto, já abre, tá? Então deixa eu ver aqui se eu estou no caminho certo. Então, primeira coisa é criação do projeto. Abriu o Xcode, clica aqui, ó, criar novo projeto, Create New Project. Tá? Você pode fazer um clone de um repositório já existente, ou você pode também abrir um projeto existente. Então, se você baixou alguma coisa para poder testar, vai aqui em abrir. No nosso caso, nessa aula aqui, eu vou te ensinar a criar um projeto do zero. Então, Create New Project. Aí aqui em cima, tem todas as plataformas para onde você pode desenvolver usando Xcode. Então, para TV, para o relógio,
para o macOS, tá? E para o iOS. No nosso caso, nessa aula, eu vou te ensinar a criar para o iOS. Então, clique em iOS, clica em App, até porque dentro de iOS tem vários outros tipos de projetos, tá? Então, você pode criar uma biblioteca, você pode criar uma extensão, você pode criar um aplicativo para o iMessage. Eu quero criar um app que vai rodar no simulador e que vai rodar no device também, no iPhone. Clica aqui, ó, em Next. Vai perguntar o nome do seu aplicativo. Qual é o nome do seu produto? O nome do meu produto é Aula Alerta. Tá, Aula Alerta, vai. Aí vai perguntar o time. Então, se você tem uma conta na Apple, é aqui que você vai fazer o login com ela. No meu caso, aqui já está logado. Mas se não tivesse logado, apareceria um botão para você fazer login aqui, tá? Quem não tem ainda a conta da Apple, que custa, pelo menos hoje, em 2023, $99 ao ano, você precisa dessa licença para você poder publicar a sua aplicação, tá? Se você não tiver a licença, você vai deixar isso aqui vazio. Você pode botar aqui como none, por exemplo, tá? E rodar sua aplicação no simulador. Mas você não vai conseguir colocar essa aplicação no aparelho. Não vai conseguir publicar a aplicação na loja. Você precisa da licença da Apple, tá bom? Então, como eu tenho aqui a minha licença, eu vou botar aqui, ó, Paulo Coutinho. Outra coisa que você precisa aprender, Organization Identifier. Esse D aqui, ele é importante porque a Apple usa esse D para poder executar algumas regras, tá? Então, por padrão, é sempre o seu domínio, o domínio da sua empresa ou o seu site e tal, invertido. Então, no meu caso aqui, eu tenho paulocoutinho.com, paulocoutinhox.com. Então, é o que eu vou usar para os meus projetos. Então, toda vez que eu for criar um projeto, eu tenho que botar meu domínio invertido. Então, com.paulocoutinho, e ele já coloca aqui embaixo, ó, um exemplozinho, ó, no bundle identifier, o meu domínio, ponto, o nome do meu produto. Se eu mudar aqui em cima, ele muda aqui embaixo também, ó, tá vendo aqui? Porque na prática, o que acontece com isso aqui? Por que isso aqui é importante? Isso aqui você tem que pensar antes de começar o projeto. Por quê? Porque esse ID na Apple é único. Ninguém pode criar um ID igual ao existente. Então, por exemplo, se eu publico, o Twitter, por exemplo, tem um ID dele. Eu não sei agora de cabeça qual é, mas tem um ID. Ninguém pode publicar uma aplicação com um bundle identifier aqui igual ao do Twitter. Por quê? Porque para a Apple aquele ID é único, tá? Então pensa nisso aqui antes de você fazer de fato a aplicação. Qual vai ser o domínio para a minha aplicação? O meu site vai ser meusite.com. Mesmo que você não tenha ainda, mas se ele está disponível para você comprar e você pretende já comprar ele, então já pensa assim, tá? Para que esse nome fique reservado para você e para o seu negócio, tá bom? Então, se você for comprar o domínio meusite.com.br, você vai botar br.com.meusite. Siga esse padrão, tá? Esse é o padrão recomendado para qualquer plataforma. No meu caso aqui eu vou usar o meu domínio. Aí você vai selecionar aqui embaixo a interface. Você quer trabalhar com storyboards ou você quer trabalhar com SwiftUI? Como o SwiftUI ele é muito restrito, ele é para uma versão, acho que é a versão 13 do iOS em diante, tá? E a gente não vai focar nisso agora, eu vou começar da forma mais simples. Eu vou usar o storyboard, tá? Mas você já sabe que é ali que troca. A linguagem que você vai trabalhar no seu projeto, o seu projeto é focado em Swift ou ele é focado em Objective-C. Embora você possa eu possa marcar aqui Swift e botar algumas pequenas partes em Objective-C se eu quiser e vice-versa, tá? Não, mas o meu projeto eu quero que o foco dele seja Swift, então você marca Swift. Você vai usar alguma coisa de storage da Apple, como o Core Data? Não vou usar nesse projeto aqui. Você vai fazer teste unitário? Se você for, marca aqui, se não, desmarca. E clica em próximo, next. Aí ele vai te perguntar onde você vai colocar o seu projeto. Onde que ele vai criar os arquivos do seu projeto. Bom, como eu
iniciei a aula com isso, vou clicar aqui em Developer. Quem não sabe como é que põe os itenzinhos aqui, você vai aqui no Finder. Deixa eu entrar aqui na parte do meu usuário, tio barra Enter. Pega a pastinha que você quer e arrasta aqui pro lado, ó. Tá? Para que ela fique aqui nos favoritos. Tá vendo aqui em cima que tem um Favorites aqui em cima? Para que ela fique nos favoritos. E aí, todo lugar que você precisar escolher uma pasta, vai aparecer aqueles itens do favoritos, ó. Igual tá aparecendo aqui para mim, ó. Favoritos aqui novamente. Então eu clico aqui, ó, Developer, para você ver de novo, Developer. Aí vou aqui em Workspaces, que é o que a gente criou. Vou dentro de iOS, deixa eu organizar pelo nome aqui, iOS. E aqui eu vou apertar em Create. Ele vai criar uma pastinha com todos os arquivos do projeto dentro dela. Create. Pronto. Ele já criou a estrutura inicial do meu projeto. Outra coisa, aqui em cima você pode botar no modo Full Screen. Se você botar o mouse aqui ele já aparece, ó. Mas se você pressionar a tecla Option, ele troca para maximizar a IDE sem botar no modo Full Screen, tá? Então fica aí mais uma dica. Então, primeiro ponto já foi. Segundo ponto também já foi. Você já sabe criar um projeto. Tá aqui o seu projeto. Vamos rodar ele só para a gente testar? Vou rodar aqui no simulador. Ó. Vem aqui em cima. Aqui em cima você escolhe os targets, que eu vou explicar o que que é. E aqui depois, do lado do target, você escolhe se você quer rodar ele no seu aparelho, se você quer rodar ele no simulador. Tem vários simuladores aqui. Ó. Se você quiser instalar mais simuladores, você vem aqui em Xcode, configurações, settings, né? Vem aqui em plataformas e aqui você consegue instalar. Eu já tenho aqui o iOS, o watchOS, o tvOS e o macOS. Mas se você quiser remover, você clica em cima e aperta no menos. Tá? Se você quiser adicionar outras versões, quero rodar minha aplicação não no iOS 17, que está instalado aqui, eu quero rodar numa versão anterior ao iOS 17, compatível com essa versão do Xcode. Você vai aqui no maisinho, iOS, ele vai te listar aqui, ó, qual os simuladores que ele suporta. Aí eu quero versão 14, então você vem aqui no 14 e manda instalar. Tá? Então, é assim que você instala mais simuladores. Então, o meu aqui já está aparecendo do iPhone 15 com iOS 17. Vou usar isso aqui para testar. Seleciono ali iPhone 15 e aperta aqui nesse botãozinho de play. Ó. Ele vai rodar a nossa aplicação lá. Ele vai fazer o build, ó. Perceba aqui em cima que ele está executando, ó. Building. Aí é só você aguardar que ele vai rodar no simulador. Já deve estar até aberto aqui, ó. Ó, iPhone 15, ele está iniciando, abriu a aplicação. Tá? Minha aplicação inicial não tem nada, a gente vai construir ela agora, mas já está rodando a aplicação. Então você já criou, já se organizou, já criou um novo projeto, já está testando esse projeto. Então, isso é importante de você estar acompanhando. Então vamos lá. Uma vez que a gente criou o projeto, perceba uma coisa, deixa eu só ver aqui. Isso aqui eu já botei, já expliquei cada coisinha lá na hora de criar o projeto. Vamos conhecer um pouco da IDE. Por quê? Você não pode ser um desenvolvedor sem conhecer a ferramenta que você está trabalhando. Então é importante que você não precisa conhecer 100%. Claro, porque é muito detalhe, você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Mas o grosso, o básico, você precisa aprender. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é essa estrutura de pastas do lado esquerdo. Tá? Do meu lado esquerdo aqui. O primeiro item aqui, vou explicar aqui item a item. O primeiro item aqui está escrito aula alerta, é o meu projeto. Tá? Então, quando eu falar assim, clica no seu projeto lá na estrutura de pastas, é o primeiro item. Depois vem o projeto que está dentro desse carinha. Tá? Tem
os arquivos do meu projeto estão dentro de uma pastinha. Se você for olhar aqui no Finder, ó, entra aqui no Finder, nós criamos em Developer, Workspace, iOS, Aula Alerta. Então, o meu projeto está aqui, igualzinho está aqui, ó, Aula Alerta. E dentro dele tem uma pastinha com os arquivos do projeto, igual está aqui. Deixa eu aumentar aqui para você ver. E dentro do Aula Alerta, da pastinha, tem os arquivos, ó, igualzinho está aqui. Tá? Então, essa parte aqui é a parte onde você navega no seu projeto, tá bom? Outra coisa legal é que o Xcode ele deixa você organizar os arquivos por ordem alfabética. Então, você clica aqui na pastinha, Aula Alerta, aí você dá o toque com 2 dedos, né, ou o botão direito do mouse, e põe aqui, ó, ordenar por nome, sort by name. Pum, ele já organiza pelo nome ali, por ordem alfabética. Então isso facilita você achar os seus arquivos, tá? E sempre que você criar uma pasta e botar arquivos nessa pasta, já deixa organizado em ordem alfabética para você poder se achar mais fácil ali, tá? Vamos voltar aqui para o projeto. Vamos clicar no projeto, que é o primeiro item. Então você já aprendeu essa parte aqui. Em cima você tem 2 botões, o botão de stop e o botão de play. Como minha aplicação está rodando aqui no simulador, quando eu apertar stop, deixa eu diminuir aqui para você ver. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Quando eu apertar em stop, a aplicação vai morrer, ó. Tá vendo? Fechou a aplicação. Se eu apertar em play, ele vai rodar a aplicação no simulador novamente. Apertei em stop, ela para. E aqui em cima eu tenho alguns ícones. Esse aqui é para você poder ganhar mais espaço, escondendo aqui, ó. Aqui em cima você tem alguns ícones. Esse aqui, por exemplo, são as mudanças, caso o seu projeto esteja vinculado ao Git, ele mostra aqui as mudanças. As marcações que você faz no código aparecem aqui, aqui aparece busca. Então, por exemplo, eu poderia buscar por view. Ele me mostra aqui tudo que tem view, ó. View controller, tá? Então você pode buscar código ali, você pode mudar aqui em cima. Ah, eu quero que seja exatamente a palavra view. Então só tem uma coisa que de fato tem a palavra view completa, que é esse comentário aqui. Se eu quiser UIKit, quero exatamente a palavra UIKit. Tem vários aqui. Então você pode pesquisar de forma mais precisa, mexendo aqui nas configurações da busca. Tá? Aqui são os alertas que são emitidos na hora que você está compilando erros e tudo mais. Tá? Tem aqui os breakpoints, então se você botar um breakpoint no seu código, ele aparece aqui, ó. Breakpoints são eu vou ensinar isso aqui depois com mais calma, nessa aula ainda. Mas se você quiser você quer saber o que está na aplicação acontecendo no momento que ele executar essa linha 19, você põe um breakpoint aqui. Então ele vai parar o processamento da sua aplicação, o foco vai voltar para a IDE, e aqui ele vai parar a execução ali e vai te dizer assim, olha, agora você pode inspecionar a sua aplicação. Para isso, precisa adicionar esse ponto de parada, esse breakpoint. Aí aqui nesse menuzinho aqui em cima, ele aparece todos os seus breakpoints. Tá? Então você pode navegar. Eu vou botar um aqui e vou botar no outro arquivo. E se eu vier aqui no breakpoint, ó, eu consigo navegar de forma fácil. Tá? E aqui em cima são as coisas que estão acontecendo. Então, se eu, por exemplo, der um play aqui, ó, ele está fazendo o build ali, ó. Ele aparece ali. Oh, meu Deus, deixa eu tirar esse breakpoint aqui, senão ele vai me atrapalhar. Vou voltar aqui, tirar esse outro break. Você pressiona e arrasta, ó. Então, vamos lá. Isso aqui é só o que você executou, o que você fez. Ele tem um relatóriozinho aqui, ó, tá? Do que está acontecendo e tal. Então, às vezes que você rodou, se deu algum problema no build. Então, ele mostra aqui meio que um relatóriozinho. Tá? Deixa eu voltar aqui para o projeto. Vamos lá. Então, já deu para você saber um pouquinho sobre esses botões aqui em cima.
Eu não vou entrar em todos os detalhes, tá, gente? Eu vou pular algumas coisas porque tem coisas que você não usa no dia a dia, mais específico. Eu posso dar uma aula específica sobre isso, tá? Então eu tô falando assim, o que você usa a grosso modo no dia a dia. Tá? Então eu vou pular algumas coisas de propósito. Parte direita ou do meio, né? Porque a gente tem mais uma partezinha aqui, ó. Então, a parte do meio, tá? No caso aqui é minha parte direita. Aqui em cima eu navego no meu projeto, tá? Tô clicando aqui, ó, em Project. Então eu tenho esse projeto aqui, que é o equivalente a esse carinha aqui em cima. Mas aqui eu configuro alguns atributos do meu projeto. Então eu posso dizer qual a versão mínima do meu projeto. Então, por padrão ele já botou aqui iOS 17, mas eu quero rodar na versão 13 em diante, que é hoje uma versão mínima, já roda praticamente todos os aparelhos aí. Por que isso aqui é importante? Se você colocar aqui versão 17, igual estava, a sua aplicação só vai rodar do iOS 17 em diante. Ou seja, ninguém que tenha o iOS 16, 15, 14, 13, por aí vai conseguir instalar a sua aplicação. Ela não roda, não vai nem conseguir instalar, tá? Ah, mas Paulo, por que então todo mundo não põe logo a versão 9? Porque nem tudo da Apple funciona nas versões antigas. Tem coisa que só vai funcionar daquela versão em diante. Tá? Então você nem vai conseguir compilar a aplicação, dependendo do seu código, nas versões antigas do iOS. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou deixar aqui versão 13. Tá? Aqui vem algumas configurações, tal, debug, release, aqui a parte de localização, quais são os idiomas que a sua aplicação suporta. Não vou entrar nisso aqui agora. Algumas configurações de compilação, tá? Eu gosto sempre de deixar, geralmente vem no Basic, eu gosto de deixar marcado aqui no All, tá? Então aqui é onde você entra nos detalhes de como a sua aplicação é compilada, as dependências. A Apple inventou um sistema de dependência dela, que hoje a gente tem o Cocoa Pod, que é o mais famoso, mas recentemente a Apple também criou uma forma de você conseguir adicionar dependências ao seu projeto nativamente pelo Xcode, tá bom? Para aplicações Swift. Então, eu tenho uma biblioteca que eu quero usar ela no meu projeto. Hoje você tem, de forma mais abrangente, o Cocoa Pod como esse gerenciador dessas bibliotecas. Mas a Apple tem o nativo dela que você pode botar aqui, configurar aqui também. Então depois eu vou estar fazendo uma aula de como você usa o Cocoa Pod e uma outra aula de como que você usa esse gerenciador de dependência nativo da Apple, tá? Não é o nosso foco aqui. E aí eu venho aqui embaixo, ó, nesse menuzinho Target. Targets é o seguinte, tudo que você quer fazer para o iOS, para a TV ou para o relógio, você vai ter um target específico para cada plataforma. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho um target que já foi criado, onde o alvo da minha aplicação, o alvo dessa aplicação que eu estou fazendo, ele tem um alvo configurado para rodar no iPhone, no iPad e no Mac. Tá? Se eu quiser, deixa eu apertar aqui até no maisinho, ó. Se eu quiser botar outros alvos aqui, eu posso clicar aqui, ou eu posso vir aqui no maisinho, aqui embaixo, e adicionar outros alvos aqui, e sair misturando um monte de coisa. Então eu posso botar uma aplicação para o WatchOS, que vai conversar com a minha aplicação do iOS. Eu posso ter uma aplicação para TV, que também conversa com essa minha aplicação. Eu posso compartilhar códigos entre essas aplicações. Então dá para você fazer essa mistura aí. Não que isso seja ruim, tá? Isso tem que ser feito assim mesmo, tá bom? Então, aqui é onde você configura os alvos da sua aplicação. No meu caso aqui, essa minha mesma aplicação funciona no iPhone, no iPad e no Mac, porque a minha máquina é o M1. Então eu consigo vir aqui, ó, Mac, tá vendo aqui no menu? Vou dar o play. Está processando, fazendo o build. Vai pedir a senha do meu usuário aqui local, botar a minha senha aqui de teste. Tá rodando, será que já abriu? Não, agora que abriu. Então tá vendo aqui, ó, minha aplicação não tem nada. Eu não mudei código nenhum, eu só disse que ela também pode rodar no Mac. E agora já tem uma aplicação que roda no iPhone,
que não tem nada, a tela está vazia, e uma aplicação que roda no Mac. Olha que maravilha. Qualquer aplicação que você faz para o iOS vai funcionar no macOS, tá? Eu tenho, por exemplo, uma aplicação chamada Vino lá na loja, que eu já instalei aqui no macOS. Eu não mudei código nenhum e ela funciona no macOS aqui sem nenhum problema. Deixa eu diminuir aqui. Sem eu mudar nenhum código. Tá? Então, tem essa vantagem, quem está usando um MacBook com processador M1 consegue rodar as aplicações sem nenhum problema que foram feitas para o iPhone, para o iPad. Tá? Eu tenho mais configurações aqui nessa abinha Gênero para o meu target. Então, aqui são os destinos possíveis, tá? Que são compatíveis com esse tipo de target, que é a aplicação para o iPhone. Eu posso dizer que esse target, ele tá acompanhando aqui o de cima. Está acompanhando a configuração do meu projeto. Se eu botar aqui iOS 14 como mínimo, se eu vier no target, ele acompanha, tá vendo? Mudou aqui para 14. Mas eu posso dizer o seguinte, aqui é 17, mas esse target aqui é 13. E aí o que ele vai obedecer não é mais esse 17, é o target que eu estou executando, que no caso aqui é 13. Tá? Aqui eu tenho também, na parte de identificação identidade do meu app, qual é a categoria que ele se encaixa na loja da Apple. Então aqui tem várias categorias. Vou botar uma aqui de teste, Developer Tools, por exemplo. E aqui eu tenho Display Name. Perceba que ele botou aqui, ó, aula alerta por padrão, que é o nome do meu target por padrão. Mas eu posso vir aqui e botar alerta 1. E aí se eu der o play, deixa eu rodar aqui para você ver. Eu botei. Vou rodar aqui no simulador. Perceba que ele já até mudou ali, ó. Vou clicar aqui na casinha para ele ir para home. Ó, ele mudou ali, ó, alerta 1, tá vendo? Aqui. Então esse display name é o nome que aparece para o usuário, tá bom? O bundle identifier é a identificação do seu app na loja da Apple, que é aquela identificação única, tá? E aí nós temos também agora a versão. Eu gosto, por padrão, de usar esse padrão aqui. 3 números separados por 2 pontinhos. Onde o primeiro significa que a versão que você está usando, ou que você vai trocar, que você vai mudar, ela é uma versão estanque da versão anterior. Então, a minha primeira versão é a versão 1. Mas se eu quisesse criar uma versão que é muito diferente da versão 1, eu colocaria 2 aqui. A versão do meio, o número do meio, é o número que representa melhorias na mesma versão, novas features. Então, é aqui que eu vou incrementando. Criei uma nova opção de fazer alguma coisa no meu app. Então, incremento aqui. Tá? E o terceiro número é o número que representa correções de problemas na versão existente. Então, se eu quisesse corrigir um bug, eu não vou mudar nem no primeiro, nem no segundo, mas no terceiro eu vou incrementar. Tá? Esse padrão se chama Semantic Version. Se você entrar aqui no navegador e entrar em semver.org, é esse padrão aqui que eu sigo, tá? Nos meus apps e na minha empresa, na U-Book. Então, Semantic Version 2.0. Aqui, ó, a explicação. Então, quando você faz uma versão que é incompatível com a versão anterior, é o primeiro número. Isso não é só para app, é para qualquer software que você faça. Esse aqui é quando você adiciona funcionalidades, tá vendo? De uma forma compatível ainda. E o patch, que é o terceiro número, que é quando você faz correções na versão corrente. Tá? Então, vou voltar aqui para o Xcode. E aí nós temos essa outra opçãozinha aqui dentro da identidade do seu app. Então, quando você faz o release da sua aplicação, ele vai levar tudo isso aqui de uma vez como informação para a loja. Tá? Então, além da versão, você tem o build number. A sua aplicação só pode ter na loja
um único build number. Tá? Você não consegue repetir build number lá. Ou seja, se eu publiquei na loja da Apple uma aplicação com build 1, eu não vou conseguir subir uma outra versão, por mais que foi só um ajustezinho, manter o build number 1. Eu tenho que obrigatoriamente incrementar. Por quê? Porque a Apple identifica que esse build que você fez, tá? Essa compilação que você subiu para a loja, ela é única lá. Ela também é única. Tá? Então tem várias coisas únicas lá. O ID da sua aplicação, só você vai ter esse ID, e o número do build. Ou seja, aquela compilação, ela tem uma identidade no ambiente da Apple. É aqui que você identifica. Você pode ter várias versões com o mesmo nome da versão aqui, 1.0.0. Mas todas elas têm que ser diferentes com relação ao build number. Então, se você, na sua primeira versão, rapaz, esqueci de mudar a cor do botão, você vai ter que vir aqui e botar 2. Lancei a versão 2. Vou lançar a versão 2.0, mas o meu build number hoje é 2. Eu já tenho lá na loja build number 2. Você vai ter que vir aqui, botar 2.0 em cima e 3 aqui. Eu recomendo você fazer isso de forma sequencial. Você pode botar aqui 300. Mas aí, rapaz, não, agora eu quero 250. Não, agora vou ver um número que não tem lá, 199. Não, cara, não faz isso. Segue a sequência, entendeu? Então vou botar aqui 1.0, minha primeira versão, e 1. Aí você tem aqui, ó, informações do deploy. Deploy é quando você pega a sua aplicação e publica ela. A gente chama isso de deploy. Você vai configurar aqui as orientações da sua aplicação do iPhone. Então, ele funciona só na vertical ou ele funciona também quando você vira o celular. Então aqui está o portrait, tá? Essa aqui está desmarcada, você pode marcar se você quiser. E está tanto no landscape, ou seja, tanto o modo paisagem para a esquerda ou para a direita. Se você virar de um lado e virar do outro, ela vai obedecer. Quais são as orientações para uma aplicação para o iPad, já que aqui em cima, ó, eu disse que ela funciona no iPad. A mesma coisa, portrait, tá, o landscape, por aí vai. A cor da barra de status. Então lembra aquela barrinha do iOS, onde aparece ali a hora, a conectividade e tudo mais? Se a sua aplicação tiver um conteúdo escuro, você marca aqui, conteúdo escuro. Se a sua aplicação, o layout dela é um conteúdo claro, você marca aqui. Tá? Eu quero esconder durante a abertura da minha aplicação, aí você marca aqui. Na minha aplicação é 100% full screen, eu não quero ver nada, só quero ver a minha aplicação. Aí você marca aqui, ó, Require Full Screen. Tá? Tô falando sobre essas duas opções aqui. Aí agora eu tenho aqui os ícones e a tela de início. Quando você abre o app, tem a tela de início, que a gente chama de Launch Screen. Tá? Então a tela de Launch, ela é configurável aqui. Eu posso vir aqui mudar, criar outras aqui. Ó. Por enquanto ele pega essa aqui por padrão. Já vem configurado por padrão para apontar para esse carinha aqui, tá? Isso eu quero dizer. Se eu quiser mudar, eu mudo aqui. Até na setinha aqui, ó, ele te mostra algumas opções. A outra coisa é o ícone. A minha aplicação hoje está sem ícone. Então, se você olhar no simulador, tá com esse íconezinho padrão aqui da Apple, ó. Branquinho aqui, tá vendo? Opa. Então, minha aplicação está com esse íconezinho padrão. E é aqui que você diz qual é o nome do seu ícone dentro do seu conjunto de assets. O que são os assets? Esse carinha aqui, ó. É aqui que você põe as imagens. Então, se você tiver um ícone, você clica aqui em App Icon e arrasta para cá. Tá? Eu vou até pegar um ícone aqui. Vou entrar no Icon Finder. Vou botar aqui App. Pegar esse diamante aqui, pegar um ícone free aqui. Ele precisa ser 1024, né? Vou mudar aqui para 1024, vou fazer o download. Tá lá, ó. Vou arrastar ele para cá e vou dar o play para você ver. Ó, você pode ver que a aplicação já está com o ícone lá. Esse fundo preto aqui é porque a Apple ela não deixa você usar ícone transparente, porque ela já aplica um fundo para você. Então, você teria que editar essa imagem. Deixa eu até fazer isso aqui rapidinho.
só para você aprender. Eu vou editar esse cara aqui, adicionando nele um fundo branco, tá? Tô fazendo passo a passo que você faz na aplicação normal, tá, gente? Então, tô fazendo um negócio bem comum no dia a dia. Então, eu vou deixar assim, ó, um amarelo bem clarinho. Vou exportar aqui, ícone, ponto. Aí arrasto esse ícone de novo para cá. Ó. Vamos rodar a aplicação e ver como é que ficou? Ó, tá lá, ó, diamantezinho com fundo do jeito que a gente quer. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, é aqui que eu escolho qual é o asset para ícone da minha aplicação. Se você tiver aqui um outro nome, é só você mudar aqui, tá? Para o nome que está lá. A Apple, quando for gerar sua aplicação, vai olhar para esse carinha aqui para gerar os ícones, tá bom? Aqui embaixo tem algumas outras coisas que não vale a pena falar agora. Se você tiver uma biblioteca que você queira usar e que essa biblioteca vem pré-compilada, é aqui que você adiciona. Inclusive, se você quiser fazer uma aplicação que suporta vídeo, suporta áudio, suporta outras coisas da Apple, é aqui que você adiciona, nessa parte de frameworks aqui, ó. Frameworks, Libraries and Embedded Content. Então você clica no "mais" e tem uma infinidade. A Apple tem muita coisa. Você trabalhar com machine learning, você trabalhar com áudio, trabalhar com vídeo, acessar os contatos, trabalhar com nuvem, trabalhar com gráficos, tem tudo aqui, tá? Não é o nosso objetivo aqui, nosso objetivo é fazer uma aplicação bem simples, tá bom? Então eu estou te ensinando o suficiente para isso. Então essa aba General já abordei praticamente tudo aqui. A segunda aba aqui em cima é a aba de Sign In e capacidades ou recursos que a sua aplicação tem. Então a primeira coisa que você precisa aprender, que é a parte chata da aplicação Apple, é a parte de assinatura. Aqui eu vou deixar no modo automático, que é esse carinha aqui, ó. Automatically Manage Signing. Eu vou deixar automático, mas eu vou te explicar que se você quiser gerar um certificado e vir aqui manualmente trocar, você tem que deixar esse cara desmarcado, tá? Está aqui marcadinho. Vou desmarcar e vou escolher o meu certificado aqui manualmente. Então o seu certificado vai ser gerado para esse bundle ID lá na Apple e aí aqui você vai selecionar ele. Eu prefiro sempre fazer manualmente, tá bom? A não ser que eu esteja trabalhando sozinho num projeto, vou fazer um freelance onde só eu mexo nele, não quero fazer isso aqui agora de gerar certificado manualmente. Beleza, vou deixar marcado aqui. Mas no dia a dia, por exemplo, aqui na minha empresa no e-book, a gente gerencia todos eles manualmente. Eu vou lá na loja da Apple, gero o certificado, baixo, dou 2 cliques nele, para ele ficar instalado na minha máquina, venho aqui e escolho ele, tá? Depois, se você quiser, posso fazer uma aula sobre isso. Deixa aí seu comentário para eu saber se faz sentido para você isso. Então é aqui que eu escolho a parte de assinatura, tá? Se eu quiser adicionar algumas capacidades, alguns recursos que o meu aplicativo tem, por exemplo, Apple Pay, vou usar a Apple Pay, pagamento lá da Apple. Você vem aqui em Apple Pay, tá? E adiciona, dá 2 cliques nele que ele vai brotar ali, ó. Ele já até mudou o certificado, dando autorização para isso e tal. E aí você configura aqui embaixo as coisas do Apple Pay. No meu caso eu não tenho, vou tirar. Vou adicionar aqui, por exemplo, push. Minha aplicação recebe push. Vou receber push de notificação. Adiciona que sua aplicação recebe push, tá bom? Dou 2 cliques, ó. Se eu não marcar isso aqui como automático, eu vou ter que marcar esse push lá no certificado na loja da Apple, tá? No ambiente de desenvolvedor da Apple, tá bom? Vou deixar marcado aqui o push, tá? Não tem problema. Mas é para você aprender como é que o negócio funciona. Então, você precisa ver o que é necessário. Geralmente,
as bibliotecas, o que você vai fazer já está bem documentado na própria Apple, na própria documentação da Apple. Então, o que você quer fazer, você precisa ler a documentação para ver quais coisas, quais bibliotecas, quais capabilities você precisa habilitar para aquilo que você quer fazer. Então, se você for aprender lá como eu faço para receber push na minha aplicação do iPhone, para iPhone, você vai esbarrar nisso aqui lá na documentação, tá? Então, só para você ficar ciente de que é aqui que você mexe. E aqui em cima tem uma configuração para debug, uma para release, se eu quiser. Então, se eu publicar a aplicação, eu posso ter uma configuração. Se eu estiver desenvolvendo, eu posso ter uma outra configuração diferente. E a aba que eu vou te mostrar agora é essa aqui, ó, Info. Tá? Essa aba Info, vou pular aqui para ela, que é importante para a gente nessa aula aqui, é a aba onde ficam configuradas coisas internas da sua aplicação. E essas configurações elas vão embarcadas no seu app. Então, quando você gerar o app, ali dentro vai um arquivinho de configuração, que é esse arquivinho aqui com todas essas chaves e valores aqui. Tá? Então, por exemplo, o nome da sua aplicação está aqui, ó, bundle name, a identificação única da sua aplicação está aqui dentro. Então, quando você publicar a aplicação para a loja da Apple, por exemplo, ela vai pegar esse arquivo, vai verificar se você é o dono desse bundle ID, se você tem autorização, se ele é seu, se você configurou ele, tal. Aquelas coisas que a gente botou aqui, ó, se tem full screen, aqui que ele vai, o display name está aqui, ó, o que aparece para o usuário. Então, tem várias coisinhas que vão embarcadas nesse carinha aqui. Tá? Depois eu vou explicar sobre ele alguns detalhezinhos ainda nessa aula. Aqui embaixo você tem outras configurações. Então, por exemplo, se a sua aplicação tem suporte a AppLink, DeepLink, você configura aqui embaixo. Tá? A próxima aba, Build Settings, é onde você configura uma série de informações também sobre o build. Algumas dessas coisas, se você reparou, elas estão espalhadas aqui também, ó. Assinatura e General. Então, por exemplo, o Display Name que a gente falou, se você entrar aqui em Info, ele também está aqui, ó. Cadê? Aqui. Bundle Display Name. A parte de assinatura. Tá aqui, ó, time, Paulo Coutinho. Mas se eu vier aqui na parte de assinatura em Build Settings, ele também aparece aqui. Aqui, ó. Development Team, Paulo Coutinho. Entendeu? Então, algumas dessas coisas se repetem em outras abas. Aqui é mais fácil, você vem aqui, só escolhe e tal, fica tudo o mais importante, né? Igual essa aula aqui, a gente está focando no mais importante. O Xcode também, o mais importante, ele põe nessas abas principais e os detalhes dos detalhes ficam aqui dentro, tá? Bom, a outra aba é essa aba aqui de fases. Então, aqui é onde está faseado cada etapa de compilação da sua aplicação. Eu estou abrindo aqui. Então aqui eu tenho dependência, se eu tiver dependência no meu projeto. Aqui eu tenho o código-fonte do meu projeto, quais arquivos Swift vão ser compilados, quais que não vão. Tá? Aqui são os que vão. Aqui se eu tenho link com alguma biblioteca, algum framework. E aqui os arquivos de resource. Então os meus assets, por exemplo, estão aqui, ó. Então, assim que eu compilar a minha aplicação, ele vai pegar a pastinha asset e vai embarcar na minha aplicação. Tá? Paulo, eu não quero que o app delegate seja compilado. Você vem aqui e tira. Só que se você tentar rodar a sua aplicação, vou dar aqui o stop e agora o play, ele vai dar erro. Porque ele não vai encontrar alguém que ele esperava na sua aplicação. Então, ele está dizendo ali, ó, não foi encontrado carinha com main e tal, ele não encontrou porque esse carinha tem uma anotação específica. Então, assim que a sua aplicação inicia, a Apple vai tentar achar alguém que está marcado com @main, que vai ser a primeira classe, primeiro arquivo que ela vai inicializar. Tá? Então, esse carinha aqui é o primeiro, porque está com @main. E aí, quando ele vai tentar compilar, ele não acha, porque obrigatoriamente tem que ter esse cara. E eu tirei. Agora eu vou adicionar de novo. Clico no maisinho e aperto no arquivo e dou o add novamente. Ele já brota ali, ó. Tá? Então se eu tentar rodar agora, ele vai encontrar
vai tudo funcionar. Então aqui você configura nos detalhes as fases de compilação e aqui algumas regras, tá? Isso aqui ele vai adicionando tudo automaticamente, tá, gente? Eu estou dando aqui para você as informações para você conhecer a ferramenta, mas ele já faz isso para você no dia a dia sozinho. Conforme você tira coisa, põe coisa, ele adiciona ali. Quer ver? Por exemplo, aqui na parte de compilação, tem 3 arquivos, porque eu só tenho esses 3 arquivos Swift por padrão. Mas se eu vier aqui, botão direito, New File, e botar um novo arquivo Swift, Next, botar aqui novo arquivo, eu vou marcar aqui qual é o target, ou seja, quem é que vai compilar esse cara. A pastinha ele já põe por padrão, mando criar, ele botou ali, ó, novo arquivo. E ele já botou aqui, ó, novo arquivo para ser compilado. Então, o Xcode já facilita a nossa vida. Tá? Se eu excluir ele aqui, apagar. Só vou remover referência e vou deixar o arquivo, ou vou mover ele para a lixeira de fato, vou excluir ele. Vou mover para a lixeira, eu não quero que esse arquivo exista mais. O Xcode já tirou ele daqui. Ó. Beleza? Então esse ponto já foi. Você já conhece um pouco mais da ideia. Ah, outra coisinha é isso aqui. Ó. Tem um botãozinho aqui em cima, onde ele aparece algumas opções extras sobre o seu arquivo. Tá? Então tem aqui ó, o histórico, tem aqui, por exemplo, se eu apertar aqui em AppDelegate, esse arquivinho, ele mostra o nome do arquivo, ele mostra quais são os targets que vão compilar esse arquivo. Então, além de você vir por aqui e poder tirar ele daqui, se você vier em AppDelegate aqui e desmarcar, não quero que esse target compile ele vai sair. Então você pode vir aqui, que às vezes a pessoa pega um arquivo, arrasta para cá e o Xcode não sabe quais são os targets que esse cara, em que target esse cara vai ser compilado. Aí a pessoa fica, poxa, eu botei o arquivo aqui, ó, tá aqui o arquivo. Mas o Xcode na hora de compilar não está achando ele, porque não está marcado aqui no target, tá bom? Então fica aí a dica. Outra coisa, eu gosto de vir aqui, perceba que eu não estou vendo o restante do código aqui nessa linha, que essa linha aqui está muito grande, ó. Mas eu gosto de usar assim. Por padrão a Apple, o Xcode não vem assim. Em configurações, aqui na abinha Text Editing, ele vem com esse wrap marcado. Olha a diferença. Ele quebrou para cá, tá vendo? Eu particularmente acho muito estranho. Então aqui por padrão na empresa eu já sigo com aquele wrap lá desmarcado. Então eu venho aqui em Xcode, porque ele fica pulando linha. E aí eu não sei se eu quebrei a linha ou se ele está quebrando a linha para mim. Fica muito, acho que dá uma complexidade a mais na hora de desenvolver. Eu acho ruim ver o código assim todo embolado. Então eu venho aqui em Settings, de novo, Text Edit, tá? Geralmente ele vem aqui em General, você troca aqui para Text Edit e desmarca o wrap. E aí ele vai seguir, se aquele código está naquela linha ali por completo, ele vai manter nessa linha aqui, por mais que você não enxergue no seu monitor. Então, eu acho que em relação à IDE já foi. Tá? Deixa eu ver aqui o próximo tópico para a gente seguir. Configurações iniciais do projeto eu já expliquei junto, né? Sobre a IDE e sobre as configurações iniciais, que são essas coisinhas que estão aqui que já vêm setadas pelo Xcode. Então, isso aqui também já foi. Rodar a aplicação no simulador também já rodei. Rodar no device. Para rodar no device, é só escolher aqui em cima no device. Se você tem a licença da Apple, você vai conseguir. Se não, só vai conseguir no simulador, como eu já expliquei. Tá? Mas se eu quiser rodar no device, é só eu marcar aqui, ó, iPhone de Paulo e rodar. Eu só não vou rodar agora, porque eu estou usando ele para poder gravar essa aula. Mas é ali que você faz isso. Então já foi. Vamos agora fazer a nossa aplicação real. Tá? Já conhecemos a IDE, pelo menos aí o grosso da IDE. Aqui em cima tem os menuzinhos, ó, que você pode depois estar explorando. Eu estou dando aqui o play, mas seria o equivalente a vir aqui em Product
e run, por exemplo. Tá? Que seria o equivalente, se você ver aqui, ó, ele tem até um atalhozinho aqui, ó, Command R, tá vendo? Então, se você apertar Command R, ele também roda a aplicação. Tá? Então, tem várias coisinhas aqui. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma aplicação pra gente. Vou tirar só esse espaço vazio aqui, que isso aqui me incomoda. Eu acho que é toque. Mas eu gosto de deixar sempre organizado, porque eu não sou compilador nem você. Deixa esse trabalho para tirar do código comentários e deixar o troço compacto para o compilador fazer para a gente. A gente tem que manter sempre o código como se fosse uma história, bem organizado, fácil de ler e entender. Inclusive tem um livro sobre isso, que é Não Me Faça Pensar. Eu preciso olhar para o código e não ficar pensando o que ele faz, mas ler o código, e só em ler o código bem estruturado, eu já sei o que ele faz. Essa é a nossa intenção. Eu vou tentar mostrar isso aqui na prática. Então a primeira coisa é, eu quero na minha aplicação, assim que eu inicio ela, botar um botão aqui no meio. Vem aqui. Tá? Então a primeira coisa é, vou criar um botão. Eu tenho aqui o meu View Controller. View Controller é uma classe do Swift que representa tudo isso aqui, é a tela, né? Ele representa a tela. Então, se você quer uma aplicação com duas telas, você vai ter que ter dois View Controllers, tá? Então, no meu View Controller eu vou criar um botão. Então, eu crio aqui uma variável, BT Center, por exemplo. Vai ser o nome do meu botão. Sempre, eu costumo falar o seguinte, tudo na programação se resume a variáveis e funções. Então, coloque nome nas variáveis que façam sentido, que representem de fato, seguindo o padrão Don't Let Me Think, que representem de fato o que aquilo ali é. Então, não adianta eu criar aqui, eu quero criar um botão, mas vou vir aqui, meu nome. Não faz sentido. Então, tem que ser uma coisa que faça sentido, que represente de fato o que aquela variável representa. Então, BT, ou seja, button, center. Tipo do meu botão, tipo da minha variável, vai ser um UI button, que está dentro desse import aqui, o UIKit, que são as coisas, os componentes visuais da Apple, tá? Se você tirar isso aqui, provavelmente vai dar erro, né? Deveria pelo menos dar erro. Ó, dá erro. Ele não sabe o que é o UI View Controller, ele não sabe o que é o UI button, porque eu preciso dizer para ele que eu estou usando esse framework, UIKit, tá? Aí beleza, UI button igual, vou criar meu botão aqui dentro. Então por padrão eu já crio tudo como lazy, ou seja, eu posso ter várias variáveis aqui, não tem problema, mas ela só vai de fato virar um objeto na memória quando eu passar a utilizar esse cara. Tá? Então vou criar aqui dentro de fato a instância. Então eu costumo botar esse padrão aqui, tá? Estou fazendo como eu faço convencionalmente. Então let odd object igual a UI button. Return. Perceba que eu estou botando aqui um negócio meio mais para lá, mais para cá. Então imagina um código assim. Fica mega confuso, não fica? Mas se eu selecionar todo o meu arquivo, apertei aqui, ó, Command A, e apertar Ctrl, não é Command, Ctrl I, ele indenta para mim. Ó. Perceba como é que isso aqui ficou muito mais organizado e fácil de ler. Então é isso que eu quero que você aprenda e siga daqui para frente. Organização. Porque é fácil você pegar esse códigozinho simplesinho aqui desorganizado e tentar entender. Por mais que ele esteja feio e desorganizado, você vai entender. Agora você imagina, nós temos arquivos com mais de 1000 linhas. Imagina a salada que vai ser se não tiver organização. É insustentável manter um projeto assim. Então, comece se organizando do início. Um outro erro crônico que eu pego dos devs. Vou fazer assim, depois eu organizo. Não vai conseguir organizar depois. Vai ficar ruim, você não vai ter tempo de mexer, tá? Vai ficar horrível para outras pessoas darem manutenção. Pensa o seguinte, não é só você que está mexendo no código. Ainda mais se for um projeto open source. São outras pessoas que também vão tentar ler o seu código para entender e te ajudar, tá?
Então, se organize desde o início, tá? Vamos lá. Então, criei um botão, retornei o botão para essa variável aqui quando ela for chamada, através desse recurso da lazy var, e vou adicionar agora esse botão no meu view controller, que ele precisa aparecer aqui. O fato de eu botar ele aqui em cima não quer dizer que ele está visível. Vou até rodar aqui para você ver. Command R. Ele rodou, mas cadê o botão? Tá, nunca disse que ele tem que aparecer, então eu preciso dizer aqui. O view controller, ele tem como se fosse uma... que chama de ciclo de vida, life cycle. Então ele tem várias etapas. Assim que você manda uma tela para aparecer, iOS, eu quero que você exiba essa tela. Ela segue um fluxo. A gente pode até ver esse fluxo aqui no Google. iOS View Controller Life Cycle. Vamos ver se esse aqui dá para a gente entender. Aqui, ó. Esse aqui não dá para entender muito bem. Quero esse aqui. Esse aqui tá bom. Vai. Então eu tenho aqui, ó. Aqui não tá o load, né? Tá incompleto esse aqui. Esse aqui tem um load. Então, a sua aplicação, quando você manda uma tela ser exibida, igual no nosso caso aqui, esse View Controller, ele passa por esse processo. Ele chama View Did Load, ou seja, a view terminou de carregar. Depois ele diz o seguinte, a view vai começar a aparecer. A view vai fazer o layout das views que estão dentro dela, das subviews. Tá? Depois, terminou o layout das subviews, que é esse laranjinho aqui. E por último, a view apareceu para o usuário. Então ele segue isso aqui. Você pode sobrescrever esses comportamentos para dizer o seguinte, eu quero que quando apareça, que seria, view did appear, quando apareceu, ele faça uma animação e tal. Não, eu quero que quando ele pensar em aparecer, quando ele começar a processar as coisas que devem aparecer, eu faça tal coisa. Eu quero que quando carregar a tela, view did load, eu quero que ele execute alguma coisa. Então, é assim que a gente interfere no life cycle do view controller para poder fazer o que a gente quer. Tá? Então, vamos lá. Aqui no view did load, eu vou dizer o seguinte, quando a tela carregar, eu vou vir na minha view, que é aquela parte visível dentro do meu view controller, vou adicionar uma deixa eu aumentar aqui. Então eu tenho aqui a view.add subview, ele te dá aqui já um placeholder. O que eu vou adicionar como subview? Vou adicionar só como subview um BT Center. Tá? Vou rodar. Command R. Ponto. Deixa eu tirar esse comentário aqui, que atrapalha mais do que ajuda. Aquilo ali ele adiciona automaticamente. Quando você criou, qual foi o usuário que criou, por aí vai. Eu sempre tiro isso aí porque atrapalha um pouco. Então, adicionei o botão, mas o botão não está visível. Aliás, eu nem defini o que vai ter nesse botão. Então, vamos lá. Vou botar aqui, o.setTitle. Vou definir um título para ele. O que vai aparecer? Show Alert. Para qual estado? O estado normal dele. Então, no estado normal, ele vai ter o título Show Alert. Ele também vai ter, na cor do título, a cor vermelha, também no estado normal. Vamos rodar, Command R. Vamos ver se ele já aparece aqui. Paulo, ele não apareceu. Por quê? Porque eu ainda não defini o posicionamento desse botão. Então, para posicionar, eu vou dizer o seguinte. Eu tenho que desabilitar um negocinho aqui, porque eu vou te ensinar a posicionar do jeito certo, tá? Quando eu comecei com o iOS, hoje aí o book tem, acho que tem 8 anos, eu fazia tudo posicionando de forma bem manual, posição XY. Então eu controlava esse XY, ainda não tinha esses frameworks de posicionamento que tinha hoje, era
e o S6 ainda, o iPhone 3GS, era tudo muito limitado. Então a forma mais, botar assim, estratégica na época para mim fazer era mexendo no XY ali. Então eu posicionava ele horizontalmente, verticalmente, manualmente, tá? Depois começou a se popularizar o auto layout e tudo mais. Então, para eu fazer ele posicionar o meu botão ao centro, sem eu ter que calcular automaticamente, primeira coisa, isso aqui é de suma importância, eu preciso desabilitar esse carinha aqui. Para ele tirar esse auto resizing aqui e tal, transformar em constante de forma manual. Tem que botar esse cara como falso, tá bom? E aí sim, agora eu posso dizer o seguinte: view, adicione uma constraint. O que ele espera? Aqui, ó, NS layout constante. Ele espera um carinha desse tipo aqui. Então, dei 2 cliques, vou criar uma variável do tipo NS layout constraint. O que é uma constraint? Basicamente é um conjunto de restrições. Então, eu vou restringir um elemento baseado em outro elemento. O primeiro elemento é a minha window da aplicação. Depois vem os meus view controller com a sua view interna. Então a minha view do meu view controller, ela se baseia no seguinte, ela vai ocupar todo o espaço que a janela da minha aplicação está preenchendo. E aí o meu botão vai se basear na view do view controller, ou seja, eu vou ficar centralizado no meio da view que está dentro da window e por aí vai, tá? Então aqui eu vou criar a view controller não, a constraint, ela segue uma conta que é bem simples, que é objeto 1 ponto, propriedade 1 vai ser igual a propriedade do objeto 2 vezes o multiplicador mais uma constante. Então, internamente é isso aqui que a constante está fazendo. A gente vai representar isso aqui em forma de código. Então, qual é o meu objeto 1? Bom, se eu estou adicionando uma constante na view, estou criando uma restrição para ela, o meu objeto que eu quero manipular é o BTCenter. Qual é o atributo do BTCenter? Aqui tem vários atributos. Ó. É o topo dele? É o rodapé dele? Tem aqui o leading, que é o ponto de início. Tem o trailing, que é o ponto de término. Não, o que eu quero é a centralização horizontal. Qual é a relação do center X do BT Center com um outro objeto? Não, eu quero uma relação de igualdade. Com quem? Com a view atributo center X também. Multiplicado por quanto? Por 1. Adiciona alguma constante? Mais 10, mais 20? Não, não quero adicionar nada. Então, com isso aqui, deixa eu botar isso aqui na linha de baixo. Com isso aqui, a gente representou aquela conta em forma de código. Então, aqui, ó, propriedade 1, btcenter.centerx, objeto 2, propriedade 2, ou seja, view centerx, o igual é esse equal aqui, vezes o multiplicador, é esse carinha aqui, mais a constante, é esse carinha aqui. Tá? Até passar isso aqui para cá vai ficar melhor. Pronto. Então, eu posicionei horizontalmente, tá? Então, center X é a posição horizontal. E também tem a posição vertical, que eu preciso definir também. Então, ao invés de center X, vai ficar centralizado verticalmente com relação a view. Vamos rodar? Command R. Olha lá que maneiro. Tá lá meu botão. Se eu apertar nele, não acontece nada. Vamos adicionar um elemento nele, um evento nele. Então, BT Center. Aliás, vou botar aqui na criação do botão, tá? O.add target. Quem é que vai receber o evento de toque do meu botão? Quem vai receber
é self. Self significa que é a classe que eu tô. No meu caso aqui é o view controller que eu tô. Qual é a ação? Você precisa botar esse tralha selector aqui para ele apontar para um método. Então, você vai ter que ter um método, uma função que recebe esse evento, essa ação. Eu vou botar um aqui, eu não tenho ainda, mas eu vou botar aqui já on bt center clicked. Para qual evento? Aí você tem touch up. O que é touch up? Pressionei o botão, soltei. Soltei, ele usa, ele gera, ele emite o touch up inside. Apertei com o dedo, ele vai gerar o touch down. Então eu não quero que seja quando eu apertar, quero que seja quando eu soltar o botão. É o touch up inside. E agora, já que eu estou apontando para essa função, para receber o meu evento, eu preciso criar essa função. Então vem aqui, func com bt center clicked, abre e fecha aspas. Aspas não, perdão, chaves. Ou seja, tudo que tiver entre essas chaves é o que ele vai executar. Então vamos lá. Eu quero emitir um alerta. Então vou criar aqui let alert igual UI alert controller. Eu vou escolher esse construtor aqui, ó, onde eu posso especificar o título, message, a mensagem hello world e o estilo, que é um estilo imitando um alerta mesmo. Tá? Tem outros estilos ali, depois a gente pode fazer uma aula sobre isso. E vou chamar o método do view controller que eu tô chamado present, que é para eu apresentar um outro view controller, já que o alerta também é um controller visível para o usuário. De forma animada? Sim, é outro parâmetro aqui, ó. Qual é o alerta, qual é o view controller, e se ele é animado ou não, se ele vai apresentar de forma animada ou não. Vamos rodar? Command R. Opa, esse selector aqui, ele pede que a sua função que vai receber o evento tenha um @Objective-C aqui, tá? Para que ele funcione. Rodei, vou clicar aqui, ó, Show Alert. Pum, mostrou. Show de bola, mas eu não consigo sair do bendito alerta. Por quê? Eu não tenho uma ação de fechar esse alerta. Então eu vou adicionar um botãozinho de OK para isso. Alert.add-action. O que ele pede ali? Um UI Alert Action. Dou 2 cliques, ele já gera aqui para mim um pseudo código aqui. Quero esse construtor. O título desse botão, dessa ação vai ser OK. Ele não bota aqui Add Button porque nem sempre esses alertas eles são necessariamente esses alertas padrões, tá? Então ele bota um termo mais genérico, tá? Que tem a ver com uma ação. E aí, dependendo do componente que você está usando, a ação pode ser um botão, a ação pode ser um itemzinho da lista, tá? O estilo, vou botar o default handler, ou seja, a função que vai receber o evento de toque naquela ação. Então, emitir a ação, executei a ação, independente do componente que é. Né? No caso aqui do alerta vai ser quando eu apertar o botão de OK. Executei a ação, o que vai acontecer nessa ação? O que eu quero que aconteça? Eu quero que o alert seja chamado o método dismiss daquele alert de forma animada, ou seja, eu vou destruir o meu alerta de forma animada. Tá? Command R, Enter. Show Alert, ó, botão de OK, tá vendo? Quando eu clicar em OK, ele vai fechar o alerta. Cliquei para exibir, OK, ele fecha. Tá? Perceba que eu estou aqui, ó, separando com uma linha de um método para o outro. Isso aqui são práticas que você precisa adotar, tá? E não faça diferente disso porque vão te chamar de um mau desenvolvedor, tá?
A diferença de programador para desenvolvedor é justamente essa. O desenvolvedor está preocupado em desenvolver uma solução. O programador está preocupado em sair escrevendo código igual maluco. Tá? Então, desenvolva uma solução que se sustente, que seja fácil de dar manutenção, tendo o seu código ali organizado. Então, tá aqui o meu alerta, tá aqui o meu botãozinho no alerta que faz o dismiss. Tá? Isso aqui já é uma aplicaçãozinha de teste. Vou rodar aqui de novo. Já aprendeu várias coisas aqui nessa aula. Ó. Se eu não quiser centralizado, Paulo, eu não quero centralizado, eu quero que ele fique no início da view do pai, né? Que ele fique restrito ao início da view. Então você põe aqui leading. O leading do BT Center vai ser o leading da view. Ou seja, o início de um vai ser o início do outro. Mudo ali para leading. Ele vai ficar ali, ó, começando aonde a view começa. Ah, Paulo, eu não quero que seja tão colado assim, eu quero botar um espaçamento de 20. Beleza, bota aqui 20, faz o replace, pum, já tá aqui, ó, já descolou da borda, tá vendo? Beleza. Bom, o princípio é isso, deixa eu ver aqui no meu roteiro se faltou alguma coisa. Não, então é isso aqui. Esse ponto já foi. A outra coisa que eu vou te ensinar, use e abuse da ferramenta de debug, ou seja, eu estou com um problema no meu código. Vamos dizer que ele não está animado. Aliás, deixa eu botar aqui um negócio mais... let a igual a... Paulo. Tá aqui, name. Igual a Paulo. Name igual a Paulo 2. Está dizendo aqui let é constante, então eu vou botar aqui em variável. Vai. Vamos lá. Vamos dizer que eu programei errado. Eu deveria, na hora que eu imprimo um dado aqui embaixo tem um console, ó. Essa áreazinha aqui do console, tudo que você imprime, geralmente os bugs que acontecem em tempo de execução, algumas constantes que você faz errado, ele vai cuspindo aqui no console, que é essa área aqui embaixo, tá? Que você pode esconder clicando aqui ou fazer ela aparecer clicando nesse botãozinho novamente. Eu quero fazer um print. O que é o print? Às vezes eu quero cuspir alguma coisa para o console. Para eu fazer isso, eu quero cuspir o valor de uma variável, eu uso o print e o nome da variável. Então vamos lá, só para você entender. Vou apertar aqui, deixa eu botar centralizado. Ficou feio ali. Quando eu apertar no botão de OK, ele tem que fazer esse print, já que ele está dentro aqui da ação. Então, ele vai esconder o alerta e vai dar o print. Ó, cuspiu Paulo 2. E aí eu olho e falo assim, pô, Paulo 2? Eu esperava que ele cuspisse Paulo, não Paulo 2. O que está acontecendo no código? Você pode ler o código e ficar tentando adivinhar. Nesse código aqui, ó, obviamente, está bem simples. Em algum momento eu estou trocando esse valor para Paulo 2. Eu esperava que fosse Paulo. Mas o que eu posso fazer para poder entender isso exatamente naquele ponto, passo a passo do que o código está executando? Eu boto um breakpoint, lembra do breakpoint? Boto um ponto de parada. Assim que eu apertar o botão que essa linha for executada, o Xcode vai parar aqui e vai dizer para mim assim, ó, tá nas suas mãos. Controla aí o que vai ser feito, vê, inspeciona a aplicação, tá? E vê o que está errado. Então vou dar o play de novo para você entender. Cliquei em Show Alert, pum, exibiu, vou clicar em OK, vai executar a ação. Ó, o Xcode parou. Cara, poucos desenvolvedores usam isso aqui no dia a dia e ficam batendo cabeça com print, com não sei o que. Não, vou botar 1 milhão de print para poder cuspir. Cara, bota o breakpoint, executa a linha a linha. O que é executar linha a linha? Ele parou aqui. Eu posso dizer para o interpretador fazer o seguinte, olha, vai pulando de linha em linha.
para que eu veja o que está acontecendo em cada uma delas. Então aqui embaixo, do meu lado esquerdo aqui, ó, eu estou clicando, eu tenho o que está na memória que ele consegue me dar. Então na memória eu tenho uma variável alert. Como é que ele sabe que na memória tem um cara chamado alert? Porque dentro aqui do escopo da função, eu criei um alert aqui em cima, uma variável alert. Ele me diz qual é o tipo, ó, UI alert controller. Entendeu? Tem aqui a mensagem, título e tal. No meu caso aqui, ele vai criar ainda a variável name. Ele está no ponto de criar. Se eu apertar aqui, ó, step over, ele vai passar para a próxima linha. Então, step over. Ó, ele botou na memória o name com o valor Paulo. Vou passar para a próxima linha, step over. Passou, ó, o name passou para Paulo 2. Opa, peguei o bug. Essa linha aqui não deveria existir. Por isso, ele está cuspindo Paulo 2 ao invés de Paulo. Então, eu apago esse cara, dou play de novo. Mando, exibiu o alerta, clique em OK, ele vai parar. Vou dar o step over. Vou ver agora o que vai acontecendo. Ó, tá aqui, ó, Paulo. Vou dar de novo o step over, ele vai cuspir Paulo ali, ó. Show? Use a ferramenta de debug a seu favor, tá? Tem o step over e tem o step into. O que é o step into? Vou mostrar para você aqui. Vou criar uma função chamada showMessage. E é essa função que vai exibir o nome. Ele está reclamando porque esse cara não muda. Ele está me orientando a usar let. Tá? Se você tem uma variável que não muda o valor, que é sempre isso aqui, usa o let. Se essa variável muda ao longo do código, usa o var, para que você tenha permissão de mudar, igual eu fiz aqui, ó. Assim eu consigo mudar. Mas se eu vier aqui e botar let, ele vai dar um outro erro, dizendo que se você disse que é let, esse valor é fixo, você não pode mudar, porque é uma constante, tá? Então vou botar aqui let name e tal. Qual a diferença do step into? Ah, outra coisa. Quando você está dentro de uma função lambda, que é esse carinha aqui, ó, uma função anônima, o contexto do self passa a ser a própria função anônima, tá? Que é chamada aqui de closure. Ó. Ele não entende que você está falando para ele, para a função showMessage, de um cara que está do lado de fora. Então o que você faz? Você vem aqui e põe um self, que é menção ao viewController, tá? Que você tá. Então, implicitamente esse self aqui, ele não entende que você está falando que é o viewController. Você precisa dizer que o self, né, é o self fazendo menção ao viewController, tá bom? Porque tanto faz você botar assim, ó, você pode chamar showMessage assim ou assim. Para ele, tanto faz. O self, nesse contexto, é o viewController mesmo. Ele já entende que é assim. Tá? Sem o self, ele também entende que é assim. Mas ele não entende sem o self assim, dentro de um outro contexto. Tá? Ele se perde. Então, usa o self para você deixar explícito que é o self lá do viewController. Tá? Fazendo a menção ao viewController. Ao lado de fora dessa função aqui. Dessa função anônima, dessa closure. Tá? Então, beleza. Vou te explicar a diferença do step into para o step over. Eu vou executar aqui a aplicação show alert, ok. Se eu der o step over, ele não vai entrar no detalhe da função. Ele vai passar por cima dela. Ele vai executar e vai passar direto. Ó. Passou direto. Não sei o que a função fez. Tá? Para isso tem o step into. O que é o step into? Ele vai passar para dentro daquela função. Então, ó, show alert, ok. Step into, pum. Passou para dentro da função. Olha para onde está o ponteiro agora da execução. Aí eu vou step over, tal. E vou continuando. Então essa é a diferença. O into, ele entra na função e o over, ele executa a função e passa para a próxima linha. Beleza? Então eu vou deixar assim.
Vou tirar isso aqui, que agora já te ensinei como é que é o debug. Acho que esse era o próximo ponto. Melhores práticas. Eu já até fui falando isso aqui meio que implicitamente na aula. Põe o nome das funções e das variáveis sempre representando o que elas de fato são. Então, se isso aqui é um alerta, eu tenho que chamar de alert. Não adianta eu botar aqui de MSG. Ah, Paulo, mas MSG parece, né? Porque mensagem tem o alerta tem uma mensagem, mas olha o quanto a pessoa que não conhece o código tem que pensar para ela poder entender que message faz menção a mensagem, meu irmão, fica muito confuso. Então, usa algo mais explícito, tá? Alert, que é um alert e está fácil de entender. Nome das funções, a mesma coisa. O que essa função faz? Paulo, essa função aqui é uma função que vai executar alguma coisa quando receber o clique, beleza. OnBT Center Clicked. Está bem fácil de entender, tá? Ah, Paulo, mas essa função aqui está muito complexa. Eu queria uma função que cria o alerta, queria dividir isso aqui que está muito grande, tem muito código. Beleza, então vou fazer o seguinte. Vou criar uma função chamada createAlert. Claro que para essa função simplesinha aqui, gente, não faz sentido isso aqui, né? Mas eu vou deixar assim, vou te explicar por que eu estou fazendo isso, para que você entenda o seguinte, quando a sua função ela faz muita coisa, você precisa quebrar em outras mini funções. Então, por exemplo, letAlert igual a createAlert. Como aquela minha função fazia muita coisa, eu quebrei ela em uma outra função. Então, quem cria o alert agora é esse carinha aqui, essa função aqui. Tá? Olha como é que a função ficou mais simplificada. Então ficou menos código, né? Eu só inicializo um alert e apresento ele. Se eu quiser saber no detalhe o que a criação de alert faz, eu venho aqui dentro e vejo o que esse carinha está fazendo. Então fica fácil você entender o seu código quando você divide em pequenas funções. Ah, uma função vai criar isso, outra função vai criar aquilo. Imagina uma função que cria 50 coisas. Meu irmão, vai ficar horrível de entender. Tá? E lá na frente, quando você for fazer teste unitário, você pode testar essa função isoladamente. Você não precisa testar essa função que faz a criação, apresenta, não sei o quê. Você testa funções individualmente. É muito melhor para você testar em testes automáticos, tá bom? Eu poderia, para simplificar, botar assim também, por exemplo. Vou rodar aqui. Show alert. Faz a mesma coisa. Entendeu? Então, vou deixar assim, para ser esse aqui o código final. Se você quiser formatar de novo, Command A, Ctrl I. Ele já formata para você. Já alinha tudo bonitinho. Bom, isso aqui é o suficiente para esse projeto aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Melhores práticas, já falei. Outra coisa, eu não gosto de usar o storyboard. Por padrão, você não percebeu, mas por padrão, aqui no info, em main storyboard file base name, ele aponta para esse carinha aqui, ó, main. O storyboard é como se fosse uma ferramenta visual para você criar as telas. Então eu criei lá a tela, o botão, de forma programática. Eu falava que isso aqui ia ser uma tendência, gente, lá no início quando eu comecei a desenvolver. Porque era muito ruim o storyboard no início. Não sei como é que está hoje porque eu não uso. Mas era muito ruim, dava muito crash, fechava a ideia no meio do nada. Então eu falei assim, não vou mais usar esse troço. Hoje, se você olhar para o cenário atual, o SwiftUI é muito isso. É muito você fazer a interface via código e não via essas coisas visuais aqui. Tá? Virou uma tendência, né? O SwiftUI, o Compose e por aí vai. Então, o que eu faço? O que eu recomendo você fazer, tá bom? Na minha experiência. Apagar esse cara. Então, eu venho aqui, main, delete, mando para a lixeira. Você precisa tirar referência da aplicação para esse cara, tá? Senão vai dar erro. Vem aqui ó, no info, aqui em cima. Ó. Começa aqui em general, info.
preciso apagar a referência para esse arquivo que eu excluí. Venho aqui, marco e aperto o menos. Venho aqui, Application, scene manifest, vou entrando aqui nos detalhes, ó. Tem aqui, ó, storyboard name, aperto aqui também no menos, tá? E você vai ver que vai dar um errinho. Vai ficar tudo preto, ó. Por quê? Porque agora o iOS não sabe mais qual é a tela inicial da aplicação, tá? Para isso, eu deixei até separado aqui um gist, vou deixar o link aí para você. Que é o seguinte, a gente pode dizer para a aplicação o seguinte, olha, eu sei qual é a tela inicial e eu vou te dizer qual é. Então eu botei esse carinha aqui justamente para isso. Aqui é para a versão iOS 12 para trás, tá? Você vai executar esse código aqui, lá no Application Delegate, que é esse carinha aqui, ó, App Delegate. No lugar de return true, você vai botar esse código aqui. Se a sua aplicação estiver configurada para ser iOS 12 em diante, tá? Se for para o iOS 13, onde a Apple já cria esse Scene Delegate aqui, você vai colocar dentro desse carinha aqui. Acho que tirar esses comentários aqui, cara, que atrapalha muito. Pronto. Então, eu vou botar aqui porque a minha aplicação já tem suporte de iOS 13 em diante. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Basicamente, o que a gente faz aqui vou explicar aqui no Xcode. Ó, vou Command A, Ctrl I, deixa ele formatar para mim. Basicamente, o que a gente está fazendo eu tenho uma variável window, lembra do window? É o cara que está armazenando minha aplicação visualmente ali. Mas o window não tem nada, é só a janela onde minha aplicação está rodando. É aqui que eu vou dizer para ele qual é o primeiro view controller que vai ser inicializado quando o meu app inicializar. Então, ele cria o window e eu vou injetar no window o primeiro view controller. Qual é o meu primeiro view controller? Até aqui, ó. É essa classe aqui chamada view controller. Eu vou até renomear, vai ficar mais fácil, botar main. Main view controller, vai. Eu preciso renomear o arquivo e renomear a classe. Sempre o seu arquivo tem que ter o mesmo nome da classe. Isso é uma convenção, tá? Não faça diferente porque você vai se enrolar, tá? Então se preocupe com isso. O nome do meu arquivo tem que refletir o nome do meu conteúdo, tá? A minha classe aqui dentro. Então, vou lá e digo o seguinte, a minha classe inicial, o root view controller da Windows, tá? É o cara que vai inicializar, a minha primeira tela é o main view controller. Command R. Aí você vai dizer assim, Paulo, mas ficou tudo preto no fundo. Sim, porque a gente precisa definir aqui a cor de fundo na hora que carrega, viu? Por padrão, o storyboard já está colocando para a gente a cor branca, então eu vou deixar branco ainda. View.background color igual white. Vou rodar. Ó, tá lá. Vê que eu não preciso do storyboard, eu posso fazer tudo via código. Tá? Isso te dá muito mais controle. E outra, para você revisar código, cara, não dá para revisar no storyboard. Tá? É impossível entender aquele XML lá, não dá. Agora, revisar o código assim como está limpo, cara, é o melhor dos mundos. Tá? Deixa eu apagar esse comentário aqui também. Então, esse aqui é o nosso projetinho de exemplo. Tá? Continua aqui tudo funcionando do jeito que estava. Se eu rodar a aplicação, como eu permiti ele mudar a orientação aqui no projeto, lembram disso? Que é o General. Eu permito ela rodar em Landscape, ó, Left e Right. Ele roda sem nenhum problema. Se eu desmarcar aqui, ó, Landscape, só dizer que ele só pode ficar no portrait, ou seja, em pezinho com a câmera para cima, ainda que eu rode, ele não funciona. Ó. Eu estou apertando aqui o Command e a setinha para um lado e para o outro. Ó. É atalho. Ele não roda. Eu preciso marcar aqui. Posso até marcar os 4, não tem problema.
Aí vai rodar. Tá vendo? Então é isso. Deixa eu ver aqui no meu roteiro se faltou alguma coisa. Remover, já removi. E agora é o seguinte. Eu preciso publicar a minha aplicação. Uma dica que eu vou te dar. Cara, tudo que você fizer de teste, de experimento e tal, a não ser que seja alguma coisa privada do local onde você está trabalhando ou da sua própria empresa, cara, publica. Porque isso vai ajudar pessoas e você vai mostrar que você sabe fazer, que você já fez aquilo ali. As pessoas vão poder ver o seu trabalho, vão poder ver o seu código, vão poder aprender com você. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, caramba, eu não consigo fazer isso aqui. Aí vai pesquisar lá no GitHub ou no Google, caramba, acha o seu projeto. É a solução que ela precisava. Então, se você também, Paula, mas eu estou procurando um emprego, como é que eu digo para a empresa que eu sei aquilo ali, que eu já fiz aquilo ali? Publica os seus projetos no GitHub, tá? Eu vou te ensinar agora como é que faz isso. Não vou ensinar todos os detalhes do Git, nada disso, mas eu vou te ensinar como você publica. Então, eu quero pegar esse projeto aqui, Show Alert, e colocar no meu GitHub, tá? Vou te explicar como é que faz isso do zero. Não tenho nada ainda, não publiquei nada ainda. Vou publicar esse carinha aqui, botar screenshot e botar uma descrição no projeto. Então, a primeira coisa é, tem aqui o simulador, eu vou botar uma foto desse projeto rodando, para que as pessoas, quando entrarem no nosso repositório, saibam o que essa aplicação representa visualmente. Então, eu vou vir aqui ó, nesse íconezinho, Save Screen. Vou salvar. Deixa eu ver se ele colocou no desktop. Aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a janelinha que a gente vai divulgar na descrição do nosso projeto, tá? Vou só renomar aqui para screenshot, pronto. Vou copiar Command C, ó, Command C. Vou no meu projeto, aula alerta, vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de extras. Dentro de extras vou botar images. E dentro de images eu vou então colar Command Option V para poder mover. Quero mover para cá. Ó, tá lá. A gente não fez nada com isso ainda, só copiou uma imagem para dentro do nosso projeto. Aqui que eu vou fazer? Eu vou abrir o terminal, então, ou Command espaço para abrir o Spotlight, ou clica lá na lupinha, bota aí terminal. Vou entrar nessa pastinha aqui do meu projeto. Então, CD, deixa eu aumentar aqui. CD, Developer, Workspace, iOS, aula alerta. Ponto. Vou dar um ls para listar, tá tudo aqui. Vou lá no meu GitHub, github.com, vou aqui na setinha, novo repositório. Vou colocar o nome para ele, aula alerta. Outra coisa, recomendo você usar esse padrão. Tudo minúsculo separado com tracinho, tá? As URLs são assim, e é bom que os projetos também sigam esse padrão, porque quando você entrar no projeto pelo GitHub, é esse nomezinho que vai aparecer lá em cima na URL. Se você quiser botar aqui uma descrição, primeira aula iOS. Se ele é privado, só você tem acesso, ou se ele é público, qualquer pessoa tem acesso. Eu quero que seja público. Desmarca essa caixinha aqui, tá? Eu não quero que ele crie nada, o projeto vai ficar zerado. Criar um novo repositório. Tá aqui, ó, o projeto está zerado, não tem nada. Aí vai me dizer o seguinte aqui nessas instruções. Bom, se você quer criar um negócio do zero, tá aqui. Se você já tem um projeto existente, executa isso aqui. Tá? Então, no meu caso é um projeto do zero, eu não tenho nada do Git no meu projeto. Então, eu vou seguir o que ele botou ali, ó. Git init. Algumas pessoas põem ponto, depende da versão do GitHub aí, do Git, aliás. Tá? Então eu vou botar o ponto só para poder, caso tenha alguma incompatibilidade com versões do Git antiga aí, funcione ainda. Então, git init, inicializei um repositório Git. Se eu vier aqui, ó,
Ainda está local na minha máquina. Ele criou a pastinha .git aqui, tá? Aí ele daria uns outros comandos, eu vou só pegar esse aqui, git commit -am, primeiro commit. Então, é a primeira vez, é o primeiro código que eu estou inserindo no meu repositório, que aqui ainda está local. Antes do git commit, vou só adicionar os arquivos. Eu tenho que adicionar git add -all e vou comitar git commit -a. Você precisa botar a mensagem, já estou botando a mensagem aqui na mesma linha. Pronto, tá lá. Se eu der um git status, ó, nothing to commit. Se eu mudar o código aqui, vou botar um return false aqui. Salvei, Command S, git status, ele vai me dizer lá, ó, tem uma mudança aí. Git diff me mostra quais são as mudanças. Ó, alguém botou lá return false. Ih, rapaz, não deve ter mudado isso aqui não. Vou voltar, salvei, Command S, git diff, não tem nenhuma mudança a não ser... Porque quando eu mexo no projeto, quando eu salvo aqui, quando eu dou run, quando eu rodo, ele já salva sozinho. Como eu só mudei o código e dei um Command S, tá? Vim aqui, ó, File Save também, Command S, ele mexeu no meu projeto. Então ele está dizendo que teve uma diferençazinha aqui, tá? Mas beleza, isso aqui é assim mesmo. Aí depois ele disse o seguinte, cria uma branch main, então eu vou dizer que a branch principal é a branch main. Ah, já até colocou aqui, ó, o git, até botou por padrão. Vou adicionar esse repositório git que eu criei como sendo o repositório chamado origin. Então eu tenho aqui, ó, remote add origin e o nome do meu repositório, a URL. Então toda vez que eu me referenciar, faça o push para o seu repositório origin, ele vai fazer o push, ele vai enviar o código para aqui para dentro. E agora sim, o push, ó, que a gente estava falando. Git push origin. Eu vou até tirar esse U aqui porque no dia a dia a gente não usa. A gente poderia usar só o git push depois que a gente botar esse traço U, mas eu vou botar assim para facilitar no dia a dia para gente. Então, adicionei o repositório, fiz tudo isso, vou fazer o push. O que é fazer o push? É você empurrar o código, empurrar todas essas mudanças que ainda estão locais lá para o repositório do GitHub, para ele brotar aqui dentro. Ó. Se eu der aqui um F5, Command R, ele não tem nada. Tudo ainda está local. Quando eu fizer o push, é que ele sobe o código. Ó, tá lá. Todo o meu código está aqui. Olha que legal. Eu recomendo você criar, recomendo você ter o Visual Studio Code. Visual Studio Code na sua máquina instalado. Então, se você não conhece, recomendo você baixar. Entra aqui, ó, code.visualstudio.com, baixa, tá? Instala ele para você poder ter como editar alguns arquivos que precisam ser editados fora do Xcode. O Xcode não exibe esse arquivo para você. Então, depois que você tiver o Visual Studio Code instalado, você bota ali code. Cria aqui um arquivo chamado .git ignore e põe alguns arquivos que a Apple cria para você. Por padrão eu boto sempre esses dois aqui, tá? ThumbsDB e DS Store. O ThumbsDB é do Windows e o DS Store também é um arquivo automático, só que do Mac. Então, por padrão, mesmo que o cara não rode isso aqui no Windows, eu gosto de botar, caso ele, sei lá, eu vou editar alguma coisinha ali, embora eu não vou rodar, mas vou conseguir editar, mexer, enfim. E aí eu vou e comito novamente. Git add. Aí depois que você já fez o push, já botou o remote origin e tal, é só você botar git add all, git commit para todos os arquivos com essa mensagem aqui. Add git. Nossa, põe a mensagem que você quiser. Eu recomendo sempre botar em minúsculo, tá? O nome da mensagem. Com espaço.
O nome da branch aqui, no caso, também. Sempre você botar tudo minúsculo e sem espaço, para não dar problema. Beleza, comitou git push origin main. Origin main, tá certo. Que é origin é o GitHub e main, qual branch que eu vou subir esse código. Beleza, tá lá. Se a gente voltar no repositório e atualizar, tá aqui, ó. Git, deixa eu ver aqui o negócio. rm.ds, deixa eu remover esse arquivo aqui e ver se ele vai dar alguma zica. Que eu acho que esse arquivo aqui, não, ele já não estava lá não, então beleza. Então tá aqui, ó, nosso projeto com um arquivinho novo. Você pode ver aqui o código fonte, ó, você pode navegar no código. Então você imagina mostrar isso aqui para uma empresa, olha, vê meu projetinho lá, eu tenho no meu repositório lá umas aulas que eu fiz, uns cursos, ver o código, como é que ele está organizado e tal. Então, cara, quando eu vou avaliar alguma pessoa poder entrar aqui na empresa, eu vejo os projetos dessa pessoa. Inclusive o nosso teste, a pessoa tem que subir o projeto dela para o GitHub, tá? Porque isso facilita muito você ver o nível da pessoa. Quando ela faz alguma coisa, publica, bota tudo organizadinho ali. Outra coisa, eu não tenho nenhuma descrição e aquela screenshot também ficou lá no projeto, tá aqui em images, mas a pessoa que está vendo, olhando aqui o seu projeto, ela não consegue ter uma ideia do que você desenvolveu. Então o que a gente faz? Vamos aqui no Visual Studio Code botar um arquivinho, deixa eu aumentar aqui o tamanho, chamado readme. É um arquivinho, readme.md, é um arquivinho que o GitHub interpreta como se fosse a página inicial do seu projeto. Então eu vou botar aqui. Você precisa seguir a marcação Markdown, né, o padrão Markdown aí. Então aula alerta, vai ser o título dele. Se você quiser ter um preview disso aqui, como é que o GitHub vai te mostrar, antes de você subir, você aperta Command Shift P e bota aqui, ó, Preview. Ele já até te sugere aqui, ó, Markdown Open Preview to the site. Você consegue ver como é que ele vai ficar no final, ó. Aula alerta. Primeiro projeto para iOS que exibe um alerta na tela. Aí você pode botar os subtópicos. Então, o trailer é equivalente no HTML ao H1 e aqui seria equivalente ao H2. Então, screenshot. Aí vou botar aqui extras barra image, images, é isso? Isso, images barra screenshot.png. Deixa eu só ver se a sintaxe é assim mesmo, tá, gente? Que às vezes eu esqueço, acho que é o contrário. Deixa eu ver aqui no GitHub, Markdown, Image. Aqui na documentação deles tem a parte de imagens. Tem uma exclamação no início. Eu sempre esqueço da sintaxe. Que um é link, que esse aqui no caso é um link, ó. E a imagem é só você botar uma exclamação no início aqui. Pronto. Olha aí, ó. Vamos agora botar no GitHub, só pra gente ver. Ó, git add all. Apertar para cima aqui no terminal, ele vê o histórico. Ele navega no histórico. Git commit add screenshot on readme. É bom você botar em inglês e se acostumar com os termos em inglês. Inclusive eu gosto até de usar o Mac em inglês. Você se acostumar com os termos. Git push origin main. Beleza. Vamos ver no GitHub lá como é que ficou. E olha que legal, ó. Vou diminuir um pouco essa imagem, vou botar uma bordinha nela, tá? Para ficar mais bonitinho. Então eu vou editar aqui, ó, a imagem. Vou botar o tamanho dela para ser 280 pixels. Vou botar aqui um retângulo preto.
Eu preciso fazer um outro detalhezinho. 282 por 609. Vou fazer com isso aqui que é mais fácil. Venho aqui, vou converter, vou botar para ser preto. Aqui, vou centralizar. E vou exportar. Uma outra coisinha que se você botar o arquivo com o mesmo nome, até o GitHub limpar o cache lá vai demorar um pouquinho. Então eu prefiro já renomear para um outro nomezinho aqui. Eu vou comitar de novo. Ó, a diferença. Quando você organiza, fica muito, muito melhor. Então quem entrar agora no seu projeto, cara, pô, maneiro, a primeira aula, caramba, a primeira aula dá acesso a isso aqui, legal. Então a pessoa já tem uma outra visão sobre o seu projeto. Qualquer empresa que pegar, cara, vai olhar, pô, cara organizado, poxa, menina organizada, caramba. Então, esse aqui acho que é o último ponto da aula. Então todos os pontos aí foram abordados. Espero que você tenha gostado, tá? Acompanha o meu canal, vai ter muita coisa ainda aí. Você vai aprender muita coisa. Eu vou te passar tudo que eu aprendi, né? Eu estou nesse mercado aí tem praticamente 20 anos. Passei por todas as etapas, desktop, web, quase 10 anos agora com mobile. Então, tudo que eu aprendi, todas as melhores práticas, tudo que eu recomendo para as pessoas que estão perto de mim, eu também vou recomendar para você, para que você seja o melhor profissional que eu conseguir fazer você ser, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, curte aí para mim, compartilha, divulga para quem você puder, ativa lá as notificações, porque esse canal, né, você fazendo isso, ele vai chegar para mais pessoas vão aprender e você vai me ajudar também fazendo esses negócios todos aí, tá bom? Bom, até a próxima aula. Fica com Deus, gente.